de Rio Verde, do Estado de Goiás, dia 9 do mês de maio do ano 2011. Solicito ao secretário Irã que faça a leitura do Salmo e a oração do Pai Nosso. Louvai ao Senhor, vós todos os gêneros, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso nos dai hoje. Solicito ao secretário da Câmara que faça a leitura da ata da sessão ordinária do dia 5/4/2011. Ata da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, sessão ordinária, 5 dias do mês de abril do ano 2011, 19 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal de Rio Verde. Presentes todos os senhores vereadores e senhoras vereadoras da Câmara Municipal. Presidente Elias Rosa Cardoso, secretário Irã Mendonça Cabral. Após a confirmação do quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão e dirigiu os trabalhos. Feita a leitura do Salmo e oração Pai Nosso. Expediente de autoria do Poder Executivo, ofício 51/2011, que altera o projeto de lei que concede auxílio financeiro através da mensagem 37/2011. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos. Vereador Nilton Lima da Silva apresentou requerimento ao secretário municipal de Educação, de número 7681/2011. Requerimento 78 ao IPARV, Instituto de Previdência e Assistência dos Funcionários de Rio Verde. E requerimentos 77, 79, 80, 103 e 101 ao secretário municipal de Obras. O vereador Celso Moraes apresentou requerimento 102 ao secretário municipal de Ação Urbana e requerimento de número 104 ao superintendente municipal de Trânsito. A vereadora Maria José Guimarães Cabral apresentou requerimento 105 e 106 ao superintendente de Saúde Bucal de Rio Verde. Requerimento 107 ao superintendente de Parques e Jardins. Requerimento 108, 109, 110, 111 ao superintendente municipal de Trânsito. Vereador Luiz César, requerimento verbal ao prefeito municipal solicitando a criação do Diário Oficial do município de Rio Verde e solicitou ainda a relação de todos os cargos e salários dos funcionários do município de Rio Verde. Vereador José Henrique solicitou o presidente da Casa, através do requerimento 83, coleta seletiva de lixo, coletado na sede da Câmara Municipal. Este assinado por todos os membros da Comissão do Meio Ambiente. A seguir, a Comissão de Finanças devolveu projetos 40, 37, 47, 46, 45, 39, 44, 50 e 48/2011 e foi aprovado para adentrarem na ordem do dia. A seguir, as matérias adentradas foram consideradas objeto de deliberação. Aprovado em redação final o projeto de emenda à Lei Orgânica de Rio Verde, número 2/2011, transformado na emenda à Lei Orgânica número 2/2011. A seguir, o projeto de lei de número 36/2011 foi aprovado em segunda votação. Em primeira votação, projeto de lei 37/2011. Encaminharam votos contrários, vereadores Luiz César de Castro Leão e José Henrique de Freitas. Projeto de lei 37/2011 foi aprovado com 2 votos contrários. Foram aprovados por unanimidade em primeira votação os seguintes projetos: 39, 40, 44, 46, 47, 48 e 50/2011. O projeto de lei número 45 foi encaminhado para parecer da Comissão de Saúde. Consideradas visitas honrosas, acadêmicos do primeiro período do curso de Direito da FESURV, ex-vereador Alessandro Cabral e ex-vereador Johnny Guimarães. Ainda os taxistas, Didi e Natalício. Não havendo mais, o senhor presidente convocou para a próxima sessão, no dia 6 de abril, no horário regimental, e declarou encerrada a presente sessão ordinária. Em discussão, a ata que acaba de ser lida e a palavra franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordaram em permanecer como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que faça a leitura da ata da sessão ordinária do dia 6/4/2011. Ata da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, sessão ordinária. 6 dias do mês de abril de 2011, horário regimental, sala de sessões da Câmara Municipal de Rio Verde. Presentes
Todos os vereadores da Câmara Municipal de Rio Verde. Após a verificação do quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão e dirigiu os trabalhos. Feita a leitura do salmo e oração Pai Nosso. Lida e aprovada as atas dos dias 17 e 18 de março de 2011. Expediente, autoria do Poder Executivo, ofício de número 55, solicita alteração no projeto de lei que altera vencimento dos cargos comissionados que menciona, através da mensagem 29/2011. A vereadora Eliane Medeiros devolveu à mesa o projeto de lei 45, que foi aprovado para adentrar na ordem do dia. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos. Projeto de lei 62, de autoria do vereador Maxwell da Silva, que altera artigos, incisos e parágrafos da Lei 5.676/2009, de 28/8/2009, que institui a Câmara Mirim de Rio Verde. O vereador James Gonçalves Borges apresentou o projeto de moção número 1/2011, moção de aplauso aos policiais militares por ocasião do estágio efetuado na cidade de Rio Verde, no período de 20/12/2010 a 10 de março de 2011, trazendo ordem e paz aos munícipes, assinado por todos os vereadores. Apresentou o requerimento de número 112 ao presidente da Casa, solicitando reajuste de vencimento dos vereadores e servidores efetivos da Câmara Municipal, assinado por todos os vereadores da Câmara. O vereador Luiz César devolveu à mesa projetos 41, 43, 42 e 49/2011 e aprovado para os mesmos adentrarem na ordem do dia. Ordem do dia. Foi aprovado em redação final o projeto de lei transformado na Lei 5.913/2011. Aprovado em segunda votação o projeto de lei 37, 39, 40, 44, 46, 47, 48 e 50/2011. Em primeira discussão, o projeto de lei 45. Aprovado também em primeira discussão o projeto de lei 49, 42, 43 e 41. Em discussão, requerimento 112, assinado por todos os senhores vereadores e senhoras vereadoras, aprovado por unanimidade. A seguir foram aprovados os requerimentos de autoria do vereador José Henrique de Freitas, de números 88, 87, 86, 89, 85, 84, 82 e 90/2011. Aprovado requerimentos de números 101, 102, 103 e 104, de autoria do vereador Celso Moraes. Consideradas visitas honrosas. Aluno da Escola Municipal, professor Francisco de Paiva, da Vila Serpro. Professores Euripa de Fátima, Júlio César, Santila Maria, Valdomiro Bonifácio. Ainda a coordenadora Bernadette de Lacerda e o gestor Célio de Jesus. Não havendo mais, o senhor presidente convocou para a próxima sessão e declarou encerrada a presente sessão ordinária. Em discussão, a ata que acaba de ser lida, a palavra franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordarem, permaneça como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Expediente. Solicito ao secretário da mesa, vereador Irã, que faça a leitura do projeto de lei 53/2011. Projeto de lei 53/2011, 12 de abril de 2011, institui diretrizes para as metas e as prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital, orientando a elaboração da lei orçamentária e dispondo sobre as alterações na legislação tributária para o exercício financeiro de 2012. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, tendo em vista que dispõe a lei orgânica municipal, aprovou a lei de autoria do Executivo Municipal. E o senhor Juraci Martins de Oliveira, prefeito municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, sanciona a seguinte lei. Capítulo 1º das disposições preliminares. Artigo 1º. A diretriz orçamentária para o exercício de 2012, de acordo com o disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição da República Federativa do Brasil, dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, de 4 de maio de 2000. Primeiro, institui as normas gerais de diretrizes para a elaboração do orçamento do município, compreendendo as metas, as prioridades e as despesas de capital e administração pública municipal para o exercício financeiro de 2012. Segundo, dispõe sobre a. Alteração na legislação tributária. B. Equilíbrio entre as receitas e despesas. C. Critério e forma de limitação de empenho nos casos de condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas.
Montante e forma de utilização de reserva de contingência. Artigo 2º. A Lei Orçamentária Anual LOA para o exercício financeiro de 2012 deverá observar a responsabilidade na gestão fiscal, a organização e a estrutura dos orçamentos, a execução orçamentária e cumprimento das metas, a renúncia de receita, a geração de despesa, as despesas com pessoal, as despesas com seguridade social, a dívida e o endividamento, as operações de créditos contratação, as operações de créditos vedações, as disponibilidades de caixa, a transparência na gestão fiscal, escrituração das contas públicas, as metas e as prioridades da administração pública municipal, as disposições finais. Capítulo 2º. Da responsabilidade na gestão fiscal. Artigo 3º. O projeto de lei orçamentária deve obedecer os princípios da legalidade, legitimidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade e probabilidade administrativa. O projeto de lei orçamentária para que a sistemática da responsabilidade de gestão fiscal passe a atingir a sua finalidade, que é equilíbrio das contas públicas, deve estar voltado para, parágrafo 1º, através de ação planejada e transparente, cumprir as metas e os resultados entre as receitas e despesas, e metas fiscais dos projetos e atividades. Parágrafo 2º. Mediante a prevenção de riscos e correção de desvios, obedecendo os limites e condições no que tange a, primeiro, renúncia de receita. Segundo, geração de despesa com pessoal e seguridade social. Terceiro, dívida consolidada. Quarto, operação de crédito, inclusive por antecipação de receita. Inscrição para resta a pagar. Capítulo 3º. Das diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos do município, bem como suas alterações. Artigo 8º. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nessa lei, a alocação dos recursos na lei orçamentária e seus créditos adicionais serão feitas de forma a propiciar o controle de custos das ações e avaliações dos resultados dos programas de governo. Artigo 9º. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária e seus créditos adicionais em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como alteração de suas competências e atribuições. Parágrafo 1º. As categorias de programação aprovadas na lei orçamentária e seus créditos adicionais poderão ser modificados por meio de decreto para atender às necessidades de execução, desde que verificada operacional, econômica, a execução de créditos, criando, quando necessário, novas naturezas de despesa. Parágrafo 2º. As modificações a que se refere este artigo também poderão ocorrer quando da abertura de créditos suplementares autorizados na lei orçamentária, os quais deverão ser abertos mediante decretos do Poder Executivo. Artigo 10º. Abertura de créditos suplementares e especiais dependerá de prévia autorização legislativa e da existência de recursos disponíveis para cobrir as despesas nos termos da Lei Federal 4.320 de 1964 e da Constituição Federal. Parágrafo 1º. A lei orçamentária conterá autorização e disporá sobre o limite para abertura de créditos adicionais suplementares. Parágrafo 2º. Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais, exposições de motivos e o que justifiquem que indiquem as consequências dos cancelamentos das dotações e propostas. Artigo 11. Não poderá ser destinado recurso para atender as despesas com igrejas ou qualquer outras entidades congêneres executadas, os CIMEIs, entidades sem fins lucrativos e escolas para atendimento escolar. Pagamento a qualquer título a servidor da administração pública, empregado de empresa pública ou da sociedade de economia mista por serviço de consultoria ou assistência técnica, inclusive custeado com recursos provenientes de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, firmado com órgãos ou entidades de direito público ou privado, nacionais ou internacionais. Artigo 13. O anexo às metas fiscais contém: demonstrativo 1, metas anuais em valores para o exercício que se referem e para os dois seguintes. Demonstrativo 2, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Demonstrativo 3, metas fiscais anuais comparadas com a fixada nos 3 exercícios anteriores.
Demonstrativo 5. Origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Demonstrativo 6. Avaliação de situação financeira autorial de regime próprio e previdência dos servidores. Demonstrativo 7. Estimativa de compensação de renúncia de receita. Demonstrativo 8. Margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado. Artigo 14. Anexo de riscos fiscais contém as avaliações capazes de afetar as contas públicas e as providências que serão tomadas caso haja necessidade. Primeiro, passivo de contingentes. Segundo, demais riscos fiscais passivos. Capítulo 4. Das organizações da estrutura dos orçamentos. Artigo 15. Para efeito dessa lei, entende-se por: primeiro, programa, instrumento de organização de ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurados por indicadores estabelecidos no plano plurianual. 2. Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo-se um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, dos quais resulta-se um produto necessário à manutenção da ação do governo. Terceiro, projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo. Quarto, operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações do governo, das quais não resulta um produto e não gera contra-apresentação direta sob forma de bens ou serviços. Parágrafo 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividade, projeto e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação. Parágrafo 2º. As atividades, projetos e operações especiais serão especificadas em anexo à lei do orçamento anual, exclusivamente para detalhar o diagnóstico, o objetivo e as metas e a localização, a quantificação físico-financeira, integral ou parcial das respectivas atividades, projetos e operações especiais, não podendo haver, por conseguinte, alterações da finalidade das respectivas atividades, projetos e operações especiais e da denominação das metas estabelecidas. Parágrafo 3º. Cada atividade, projeto e operações especiais identificará o programa, a função, a subfunção, às quais se vinculam. Parágrafo 4º. As categorias de programação de que se trata a lei serão identificadas no projeto de lei orçamentária por programa, atividade, projeto ou operações especiais, indicando suas metas fiscais. Artigo 18º. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho. Primeiro, a previsão de receita. Segundo, a fixação de despesa. Parágrafo único. Não se inclui na proibição da autorização para abertura de créditos suplementares a contratação de operações de créditos, ainda que por antecipação de receita orçamentária, nos termos da lei. Artigo 19º. O projeto de lei orçamentária anual deverá ser elaborado de forma compatível com o Plano Plurianual PPA, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e com as normas estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal e as portarias expedidas pelo STN. Artigo 20º. O projeto de lei orçamentária anual, parágrafo único, conterá em anexo demonstrativo de compatibilidade de programação dos orçamentos com objetivo e metas constantes no anexo de metas fiscais e diretrizes orçamentárias LDO. Artigo 22º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual, os projetos que modifiquem somente poderão ser aprovados caso: primeiro, seja compatível com o Plano Plurianual PPA e com as leis de diretrizes orçamentárias LDO. Segundo, indica os recursos necessários admitidos apenas provenientes de anulação de despesas, devendo especificar alterações de metas físicas correspondentes, excluído que indica sobre os serviços de dívida. Artigo 23º. Os recursos que, em decorrência do veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante de créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Artigo 24º. Estão vedados: primeiro, início de programas e projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Segundo, realização de despesas ou assunção de obrigações diretas
que excedem os créditos orçamentários ou adicionais. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo de despesas, ressalvadas a repartição de produtos da arrecadação de impostos. A, que se refere ao artigo 158 e 159 da Constituição da República Federativa do Brasil. A, número 1, para destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento de ensino na Fundação de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb. A linha A, número 2, para prestação de garantias e as operações de créditos por ar, a antecipação de receita orçamentária. B, a que se refere ao artigo 156 e 159, primeiro, B, da Constituição da República Federativa do Brasil. B, número 1, para prestação de garantias ou contra garantias à União. B, número 2, para pagamento de débitos para com a União. Pela ordem, senhor presidente. Ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, nós sabemos que hoje é só matérias que estão sendo adentradas na Casa de Leis, e projetos, e requerimentos e assuntos parlamentares. Mas eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, que eu estou com dúvida num projeto que ainda vai adentrar na Casa de Leis, e eu gostaria que Vossa Excelência reunisse os vereadores, coisa de 4, 5 minutos, a gente resolve rapidinho, porque às vezes a gente evita que esse projeto entre, porque já existe um erro nele, senhor presidente. Então eu queria pedir a Vossa Excelência que reúna os vereadores para que a gente resolva esse problema rapidinho, antes que ele entre na ordem do dia. Artigo 32. A lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará será constituída ainda. Primeiro, memória de cálculo do montante de recursos para aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino, a que se refere ao artigo 212 da Constituição e do montante de recursos para aplicação da erradicação do analfabetismo e da manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental previsto no artigo 60 e posteriores alterações. Segundo, o município destinará para dispêndio de custeio o investimento com saúde no mínimo de 15% da receita com imposto e transferências constitucionais obrigatórias. Capítulo 6, da execução orçamentária e do cumprimento das metas. Artigo 35. O Poder Executivo estabelecerá até 30 dias após a publicação do orçamento, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, bem como a programação quadrimestral de execução de metas fiscais e projetos e atividades. Artigo 37. Caso seja verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes executivos e legislativos promoverão por ato próprio e nos montantes necessários nos 30 dias de subsequente limitações do empenho e movimentação financeira para as seguintes despesas abaixo. 1. Redução de investimentos programados. 2. Redução dos gastos com combustível para frota de carros leves destinada à administração geral das secretarias e departamentos. 3. Eliminação de despesas variável com pessoal. 4. Redução de despesas com serviços de terceiros, pessoa jurídica. 5. Redução das tarifas de energia elétrica, telefone e material de expediente. Artigo 39. Não serão objetivo de limitação às despesas. 1. De obrigações constitucionais e legais do ente. 2. Destinados ao pagamento de serviços da dívida. Artigo 40. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, conforme estabelecido no calendário anual. Pela ordem. Ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, para devolver o projeto de lei número 51/2011, que estava com a Comissão de Constituição e Justiça. E tem mais 2 projetos, senhor presidente, com a Comissão de Constituição e Justiça, que amanhã nós estaremos devolvendo também, é só questão de redação. A Procuradoria já vai estar nos passando até amanhã, nós vamos estar devolvendo. Muito obrigado. Pela ordem. Ordem, vereadora Maria José. Senhor presidente, eu pedi a ordem, gostaria de estar cumprimentando a mesa diretora, a imprensa aqui presente, os nobres colegas, agradecer ao público que nos honra aqui hoje com a presença e de uma maneira especial, senhor presidente, agradecer a presença de alunos do 8º período de administração do Colégio FAR, da FAR, na pessoa da professora Ana Cláudia de Oliveira. Nós agradecemos muito pela presença de vocês.
E também, senhor presidente, agradecer também os atletas de vôlei lá do Fênix, né, juntamente com o professor Claudair, que nos honra muito aqui hoje também a presença de vocês. Hoje nós estamos privilegiados com tantas visitas. Também temos aí o CAPES, né, os pacientes lá do CAPES, que está hoje também fazendo a sua demonstração dos artesanatos, qual a gente agradece muito por essa oportunidade de estarmos juntos aí vendo os trabalhos do pessoal do CAPES. Muito obrigado, senhor presidente. Faça constar em ata as pessoas mencionadas pela vereadora Maria José. Para nós é uma honra receber na noite de hoje todos vocês aqui. Capítulo 8º da renúncia de receita. Artigo 52. A renúncia de receita compreende: 1. Anistia. 2. Remissão de débitos cujo montante seja superior ao dos respectivos custos de cobrança. 2. 3. O subsídio. 4. Crédito presumido. 5. Concessão de isenção de caráter não geral. 6. Diminuição de alíquota. 7. Redução de base de cálculo. 8. Outros benefícios que correspondem ao tratamento diferenciado, desde que não seja caracterizado tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer destinação em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Artigo 53. A concessão, ampliação de incentivos ou benefícios de natureza tributária que compreenda a renúncia de receita deverá: 1. Estar acompanhada da estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que se deve iniciar sua vigência nos dois subsequentes. Segundo, atender a pelo menos uma das seguintes condições: a. Demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária Anual, do que se afetará as metas dos resultados fiscais previstos no anexo de metas fiscais e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. B. Estar acompanhada de medidas de compensação no exercício em que se devia iniciar sua vigência nos 2 anos subsequentes por meio de aumento de receita proviente. A linha B, número 1. Da elevação de alíquota. A linha B, número 2, da ampliação de base de cálculo. A linha B, número 3, da criação de tributos. Artigo 56. Os contribuintes que se enquadrarem na legislação específica da isenção de IPTU terão benefício e não caracterizar como anistia. Parágrafo único. A isenção se entende do imóvel desde que comprovada a sua condição. Capítulo 9. Da geração de despesa. Artigo 57. A criação de expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, projetos que acarrete aumento de despesas relevantes serão acompanhados de estimativa de impacto orçamentário financeiro, instruída pelas premissas e metodologias de cálculos utilizados no exercício em que se deva entrar em vigor nos 2 subsequentes. Artigo 58. As despesas de aperfeiçoamento de ação governamental, projetos, ficam classificadas em 2 grupos. 1. Grupo de despesas relevantes. 2. Grupo de despesas irrelevantes. Artigo 59. As despesas relevantes serão aquelas que ultrapassam o valor máximo de dispensa de licitação. Artigo 60. As despesas irrelevantes são aquelas cujo objeto caracteriza a irrelevância, desde que não ultrapasse o valor máximo da dispensa de licitações para compra de materiais e outros serviços, como determina a Lei 8.666/93 e demais alterações. Artigo 62. As despesas apresentará compatibilidade com o Plano Plurianual PPA, se estiver em conformidade com as suas diretrizes, e seus objetivos e suas metas. Artigo 63. A dispensa apresentará compatibilidade de lei com diretrizes orçamentárias LDO, se estiver com conformidade com suas prioridades e suas metas. Artigo 64. A criação de expansão de aperfeiçoamento de ação governamental, projetos, que acarrete aumento de geração de despesa ou assunção de obrigações classificadas como relevantes, serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público quando não forem acompanhadas. Capítulo 10º, das despesas e obrigatórias de caráter continuado. Artigo 68. As despesas obrigatórias de caráter continuado e as despesas correntes, despesas de custeio ou transferência corrente derivada da lei
derivada da lei, medidas provisórias ou ato administrativo normativo que se fixem para que entre as obrigações legais de sua execução por um período superior a 2 anos exercícios. Artigo 69. A criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado serão acompanhados. Artigo 70. A criação ou aumento de despesa obrigatória de caráter continuado não serão executados antes da implementação. Artigo 71. A prorrogação de qualquer despesa por receber tratamento idêntico a de despesas obrigatórias de caráter continuado serão acompanhadas. Artigo 72. A prorrogação de qualquer despesa por receber tratamento idêntico da despesa obrigatória e caráter continuado não serão efetuadas antes da implementação. Artigo 74. A criação ou aumento de despesa destinada ao reajustamento de remuneração dos servidores públicos e dos subsídios de agentes públicos. Primeiro, precisarão estar acompanhados de a. medidas ou compensação no período seguinte pelo aumento permanente de receitas ou pela redução permanentemente de despesas. Segundo, deverão apresentar a linha A, adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual LOA. B, compatibilidade com o Plano Plurianual PPA. C, compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO. Capítulo 11º, despesa com pessoal. Artigo 76. O Poder Executivo e Legislativo publicarão até 31 de agosto de 2011 a tabela de cargos efetivos e comissionados integrantes do quadro de pessoal civil, demonstrando o quantitativo de cargos ocupados por servidores estáveis e não estáveis e de cargos vagos, bem como as suas remunerações. Artigo 77. Somente poderão ser admitidos servidores observando o dispositivo no artigo 169 da Constituição. Artigo 78. Os projetos de lei sobre transformação de cargos que se referem ao artigo 77 dessa lei, bem como os relacionados ao aumento de gasto com pessoal e encargos sociais no âmbito do Poder Executivo, deverão ser acompanhados de manifestações das Secretarias Municipais de Administração. Artigo 79. A despesa total com pessoal e o somatório dos cargos do município relativos a, primeiro, mandatos eletivos, 2, cargos, 3, funções, 4, empregados, 5, vencimentos, 6, vantagens fixas e variáveis, 7, subsídio dos agentes políticos, 8, proventos de aposentadorias, 9, pensões, 10º, adicionais, 11º, gratificações, 12º, horas extras, 13º, 13º, vantagens pessoais de qualquer natureza, 14º, os encargos sociais e contribuição recolhidos pelo município e entidades de previdência. 15º, os ativos. 16º, os inativos custeados pelo município. 17º, os pensionistas custeados pelo município. Pela ordem. 18º. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós estamos recebendo hoje nessa Casa de Leis o projeto de leis orçamentárias, diretrizes, que é o projeto número 53, senhor presidente, é onde nós vamos apreciar a LDO. E estamos também recebendo o projeto número 55, que autoriza convênios. E na oportunidade, senhor presidente, eu queria convocar os pares da casa, porque nós sabemos da dificuldade que o Clube Fênix passa por dificuldade financeira, senhor presidente, para que o professor Claudair possa levar o nome do nosso município a todo o chão goiano e do Brasil, senhor presidente. E eles têm todo ano uma verba orçamentária destinada ao profissional. E, senhor presidente, eu tenho comigo que tudo na vida depende de uma boa base. E a categoria de base do Fênix está numa luta para levantar dinheiro, para tentar atingir o objetivo deles, que é um dia tornar profissional e continuar levando o nome do nosso município. Então, esses dois projetos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o projeto 55, que autoriza o convênio, que é um termo aditivo, é uma oportunidade dessa Casa de Leis estar fazendo a emenda, tanto na LDO, quanto no projeto de Lei 55 de convênios, para que o Clube Fênix tenha um incentivo através dessa Casa de Leis, através do Poder Executivo. Eu gostaria então de convocar os pares da casa para que conversem com o prefeito, que faça essa emenda essa semana, que é
o momento oportuno para que ela seja realizada, né? Então, senhor presidente, fica aí a convocação a todos os vereadores. E eu tenho certeza que nós podemos estipular isso em termos de porcentagem. Eu acho que aí vai depender de vossas excelências, a gente dizer que 50% do que o profissional recebe, eles passem a receber durante esse ano, ou 70%, é uma questão de conversa, senhor presidente. Fica a ideia e o pedido a vossas excelências para que a gente consiga realizar. Capítulo 15º, da dívida e do endividamento. Artigo 102. A dívida pública consolidada ou fundada e o montante total apurado sem duplicidade. Primeiro, das obrigações financeiras do município assumidas em virtude de A. Leis, B. Contratos, C. Convênios, D. Tratados. A realização de ações de crédito. Da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Terceiro, das operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constatado o orçamento. Parágrafo único. Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos, integram a dívida consolidada para fim de aplicação dos limites. Artigo 103. A operação de crédito é compromisso financeiro assumido em razão de: primeiro, mútuo; 2, abertura de crédito; 3, emissão; 4, aquisição financeira de bens; 5, recebimento antecipado de valores proveniente de venda e termos de bens e tem que trocar. Sexto, arrendamento mercantil. Sétimo, outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivados financeiros. Artigo 104. A concessão de garantias e compromissos de adimplência de obrigações financeiras ou contratual assumida pelo município ou entidades a ele vinculada ou entidade privada através de lei específica. Capítulo 16. Dos limites da dívida pública. Artigo 105. O limite para o montante da dívida consolidada ou fundada, as operações de créditos extremos ou internos e a concessão de garantias pelo município em operações de crédito externo e interno são fixadas pelo Senado Federal em percentual da receita corrente líquida para a esfera dos municípios. Artigo 107. Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos integram a dívida consolidada para fim de aplicações dos limites. Capítulo 17. Da recondução das dívidas aos limites. Artigo 109. No período em que pendurar o excesso, o município: 1. Estará proibido de realizar operações de crédito interna ou externa, inclusive com antecipação de receita orçamentária. 2. Deverá obter resultado primário necessários à recondução de dívidas ao limite, provendo, entre outras medidas, limitações de empenho. Capítulo 18. Das operações de crédito contratação. Artigo 112. O Poder Executivo que interessar em realizar operações de crédito formalizar seu pleito. Primeiro, fundamentado em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos. Segundo, demonstrando A. A relação de custo-benefício. B. Interesse econômico-social da operação. Artigo 113. O total de recursos de operação de crédito não poderá exceder no exercício financeiro o montante de despesa de capital, não empréstimo ou financiamento ao contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de competência do município, se resultar a diminuição direta ou indireta do ônus tributário. Artigo 116. As operações de crédito realizadas sem observância às normas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal serão consideradas nulas. Parágrafo 1º. Operações de crédito consideradas nulas não serão canceladas. Parágrafo 2º. As operações de crédito canceladas serão devolvidas. Parágrafo 3º. As operações de crédito devolvidas alcançarão tão somente um principal, vedando o pagamento de juros e demais encargos financeiros. Parágrafo 5º. Enquanto não efetuado o cancelamento, a amortização ou constituída a reserva, o município não poderá: primeiro, receber transferências voluntárias; segundo, obter garantia direta ou indireta de outro ente; terceiro, contratar operações de crédito ressalvadas as destinações ao refinanciamento de dívidas imobiliárias
e que se visem a redução das despesas com o pessoal. Capítulo 19, das operações de créditos, vedações. Pela ordem, presidente. Ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores, distinto público que nos honra, imprensa aqui presente. Senhor presidente, para que o secretário possa descansar um pouquinho, porque ele merece, nós queremos informar aos pais da casa que também hoje receberam, repassado pela Secretaria da Presidência, um ofício oriundo da Assembleia Legislativa do Estado e que pede a sessão deste plenário para uma audiência pública a ser realizada no dia 27 de maio, para tratar do Código Florestal do Estado de Goiás. Amanhã, senhor presidente e demais pares, estaremos repassando a todos os vereadores a proposta minuta do Código Florestal do Estado, querendo e já solicitando de todos um empenho na leitura, nas anotações, no trabalho, porque nós temos muito que discutir neste Código Florestal do Estado. Para que os senhores tenham uma ideia, no artigo 22, parágrafo 7, permite a averbação da reserva legal extrapropriedade da microrregião. Isso no artigo 22 da proposta. Conversei com o representante da Comigo, que também faz parte do Conselho Municipal do Meio Ambiente, no qual representa essa casa, se a reserva extrapropriedade vai continuar. Então, para vocês terem uma ideia, senhores vereadores, pessoas que nos honram, constitui a microrregião do Sudoeste. Os municípios de Aparecida, Aporé, Caiapônia, Castelândia, Chapadão do Céu, Doverlândia, Jataí, Maurilândia, Mineiros, Montevidéu, Palestina de Goiás, Perolândia, Portelândia, Rio Verde, Santa Helena de Goiás, Santa Rita do Araguaia, Santo Antônio da Barra e Serranópolis. São esses estados todos, esses municípios todos, perdão, que um produtor rural, um fazendeiro, poderá fazer a sua reserva dessa propriedade. Isso significa que ele vai desmatar tudo que nós temos aqui e vai comprar uma área em um desses municípios para compensar. Então a água que nós temos hoje, a reserva que nós temos hoje, será feita num desses municípios. Então nós temos que unir, a Câmara de Rio Verde tem que mostrar, marcar sua presença nessa audiência e nós temos que tentar modificar isso. Não podemos mais concordar de que um fazendeiro, que um agricultor tenha a sua reserva lá no Caiapó. A água do Caiapó não vai matar a sede nossa quando a nossa água continuar acabando e acabar de acabar. Então, eu quero concitar a todos os pares da casa para que essa audiência do dia 27, promovida pela presidente da Assembleia do Estado de Goiás, nós possamos estar aqui. E amanhã, pela manhã, estaremos passando a todos os gabinetes a cópia da proposta da mudança do estatuto, do regimento, do Código Florestal do Estado de Goiás. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Vereadora Maria José. Senhor presidente, eu pedi pela ordem para justificar a falta da vereadora Eliene, que estava em consulta agora à tarde, não deu tempo dela terminar os exames dela lá para chegar a tempo da sessão. Obrigado. Capítulo 22º, da preservação do patrimônio público. Artigo 134. A receita de capital derivada de alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público não poderá ser aplicada para o financiamento de despesa corrente. Artigo 135. A lei orçamentária anual LOA e as leis de crédito adicionais somente incluirão novos projetos após, primeiro, adequadamente atendidos os projetos em andamento. Segundo, contempladas as despesas de conservação do patrimônio público. Artigo 136. A desapropriação de imóveis urbanos somente poderão ser feitas com prévia e justa indenização em dinheiro ou prévio depósito judicial no valor da indenização. Artigo 137. O ato da desapropriação de imóveis urbanos expedido sem prévia e justa indenização em dinheiro ou prévio depósito judicial do valor da indenização será considerado nulo em pleno direito. Capítulo 23º, da transparência na gestão fiscal. Artigo 138. Os instrumentos de transparência da gestão fiscal. Primeiro, são, letra A, o Plano Plurianual PPA. Letra B, a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO. Letra C, a Lei Orçamentária Anual LOA. Letra D, as prestações de contas. Letra E, o parecer prévio das prestações de contas. Letra F, o relatório resumido de execuções orçamentárias.
Letra G, o relatório de gestão fiscal. Artigo 140. As contas apresentadas pelo prefeito ficarão disponíveis durante todo o exercício no controle interno para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. Artigo 141. Os instrumentos de transparência da gestão fiscal deverão receber ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público. Artigo 142. Enviar à Câmara Municipal cópia dos balancetes e dos documentos que instruem em meio eletrônico de forma prevista no inciso 10º do artigo 77 da Constituição Estadual. Capítulo 24º, das metas e das prioridades da administração pública municipal. Artigo 143. A Lei Orçamentária Anual LOA de 2012 deverá estar compatibilizada com o anexo de prioridades e de metas. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, eu quero pedir a Vossa Excelência e à mesa diretora que encaminhe a esse plenário os balancetes de administrações passadas para que a gente possa começar a analisá-las e votá-las, senhor presidente. Porque então nós vamos primeiro passar batido no prazo regimental, o qual o Tribunal de Contas do município estabelece, e a normatização da Constituição Estadual. Então fica o meu pedido para que Vossa Excelência ponha aí senhor presidente, não é isso não, sumiu o nome aqui. Mas da época da dona Neuci e da época do ex-prefeito Paulo Roberto Cunha, para que a próxima Câmara de Rio Verde possa começar a votar os pareceres do tribunal que é encaminhado para essa casa do atual prefeito, doutor Juraci, porque da forma com que a Câmara vem conduzindo a votação desses balancetes, senhor presidente, precisa ser mudado isso urgente. Então, peço a Vossa Excelência que agilize a votação desses pareceres que chegam nessa Casa de Leis que vem encaminhado pelo Tribunal de Contas do município. Já quero informar a Vossa Excelência, já estão todos na mesa para ser votado. Será votado nessas sessões Decreto Legislativo 17, 18, 19, 20, 21, 22, da ex-prefeita Neuci e também do ex-prefeito Paulo Roberto Cunha. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Está aí no plenário? Está aí com Vossa Excelência? Sim. Só não está no computador, né? Então não puseram no sistema ainda. Isso, então, nosso servidor colocará Vossa Excelência. Vossa Excelência me perdoe, porque eu não tinha conhecimento. Tá bom. Mas, como eu havia conversado com Vossa Excelência pessoalmente sobre esse assunto, eu estou reiterando o pedido da Vossa Excelência no plenário da Casa. E eu estou atendendo um pedido de Vossa Excelência, novo vereador. Estará sendo votado essa semana e apreciado por essa Casa. Capítulo 25º, das disposições finais. Artigo 146. O município fica autorizado a contribuir para o custeio de despesas de competência de outros entes da federação se houver: primeiro, autorização da Lei Orçamentária Anual LOA. Segundo, convênio, acordo, ajustes. Terceiro, comprovação por parte do benefício de, letra A, que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos aos entes transferidor, bem quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos. Letra B, não utilização em finalidade diversa pactuada. Letra C, atender a todas as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 148, a assistência técnica constituirá no treinamento e desenvolvimento de recursos humanos e na transferência de tecnologias, bem como apoio à divulgação em meio eletrônico de amplo acesso público dos instrumentos de transferência de gestão fiscal. Artigo 149, a cooperação financeira compreenderá a doação de bens e valores e financiamento por intermédio de instituições financeiras federais autorizadas pelo Poder Legislativo. Artigo 150. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pela Câmara de Vereadores, decretada na forma da Constituição, enquanto pendurar a situação: 1. Serão suspensas as contagens dos prazos e das disposições estabelecidas. Letra A. Para a recondução da dívida consolidada ou fundada ao limite exigido. 2. Será dispensado da execução orçamentária e do cumprimento de metas. A. Atingimento dos resultados nominais e primários estabelecidos no anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. B. Procedimento de limitação de empenho. Artigo 152. O Produto Interno Bruto, PIB nacional, regional ou estadual, apresentará crescimento real baixo,
quando a taxa de variação real acumulada for inferior a 1%, no período correspondente aos 4 últimos trimestres. Artigo 153. A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e o outro que vier a substituí-la, adotando a mesma metodologia para apuração do Produto Interno Bruto, PIB nacional, regional e estadual. Artigo 154. Se a despesa total com pessoal exceder 95% do limite estabelecido, mesmo no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto, PIB nacional, regional e estadual, por período igual ou superior a 4 trimestres, continuam sendo vedados ao poder ou órgão que houver incorrido no excesso. Artigo 155. Na ocorrência de mudanças drásticas na condução das políticas monetárias e cambiais, reconhecidos pelo Senado Federal, o prazo para recondução da dívida consolidada ou fundada ao limite exigido poderá ser ampliado para 4 quadrimestres. Artigo 156. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias LDO será apreciado pela Câmara Municipal no prazo estabelecido pela Lei Orgânica. Artigo 157. O projeto de lei orçamentária anual LOA será devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa do exercício corrente. Artigo 158. Na hipótese de o projeto de lei orçamentária anual LOA não haver sido sancionado até 31 de dezembro de 2011, fica autorizada a execução de propostas orçamentárias originalmente encaminhada à Câmara Municipal, sendo a dotação liberada para movimentação na razão de 1/12 para cada mês de sanção do projeto de lei. Artigo 159. O projeto de lei orçamentária anual LOA será apresentado com uma forma de detalhamento descrito nessa lei, aplicando-se que couber as demais disposições legais. Artigo 61. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a rever os cálculos de receitas projetados no anexo da presente lei, apresentando novas memórias de cálculos no projeto orçamentário LOA para exercício 2012. Artigo 162. Nos termos do artigo 75 da Lei Orgânica, os secretários municipais são responsáveis pelo ordenamento de despesas e dos seus passos, a fim que se cumpram as metas estabelecidas nos respectivos programas. Artigo 163. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, Estado de Goiás, aos 12 do mês de abril de 2011. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Solicito o secretário que faça a leitura do projeto de lei 54/2011. Esse é pequenininho, vereador. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, eu pedi pela ordem para perguntar a Vossa Excelência se é só no meu notebook que não foi colocado os anexos, porque no artigo 161 fica o Poder Executivo autorizado a rever os cálculos de projetos de receitas nos anexos. Realmente, no projeto original tem os anexos, apenas aqui que não foi repassado. É isso que eu gostaria de saber de Vossa Excelência. Não, vereador, não tem, só vieram os projetos de lei mesmo com 163 artigos. Não tem anexo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Zé Henrique. Isso me preocupa, então acho que nós não podemos colocar em votação, já que no artigo, quer dizer, eu sei que hoje é só a apresentação, mas no artigo 161 fica projetada nos anexos da presente lei, e além do mais também, evidentemente, não tem a justificativa, que é um instrumento que precisa estar compondo todo o projeto oriundo do Executivo, até mesmo do Legislativo. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto de lei 54/2011, aumento quantitativo de cargos que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica aumentado mais 20 unidades de quantitativo do cargo de laboratorista e também 20 de unidade de cargo de telefonista. Artigo 2º. Revogadas disposições contrárias, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, aos 28 do mês de abril de 2011. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Solicito o secretário que faça a leitura do projeto de lei 55/2011. Projeto de lei 55. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, eu pedi pela ordem só para perguntar ao líder de governo se ele poderia me explicar porque no Tribunal de Contas dos Municípios, quando nós acessamos, quando a população, quando todos os cidadãos e cidadãs acessam o portal da transparência no Tribunal de Contas, porque às 17h24 foi tentado acessar e a resposta é: não há resultados para a sua pesquisa. Quando nós queremos conferir no Tribunal de Contas dos Municípios
a prestação de contas da Prefeitura Municipal. Então, eu gostaria de perguntar ao líder de governo se ele tem essa informação, por que no Tribunal de Contas do município não está, ou não estão, porque já são vários meses, as informações que devam preencher aquelas páginas. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. A ordem, líder de governo, vereador James. Senhor presidente, pedi pela ordem para responder o nobre colega, vereador Zé Henrique, né? A prefeitura não tem o poder, né, sobre o site do tribunal. Se Vossa Excelência quiser alguma informação, né, no site do município, com certeza, né, o senhor poderá ser informado. Mas com certeza amanhã trarei essa informação. A gente pode entrar em contato com a equipe de processamento de dados do Tribunal de Contas, né, dos municípios, e eles poderão estar nos respondendo. Trarei para o senhor, com certeza. Pela ordem, presidente. Vereador José Henrique. Bom, eu gostaria, senhor presidente, de informar ao líder de governo que entramos em contato via e-mail com o tribunal e o tribunal informou que esses dados não foram repassados pela Prefeitura Municipal de Rio Verde. Então, eu gostaria, já que Vossa Excelência levasse essa informação, se o tribunal estiver equivocado, é hora do município até acionar o tribunal, porque a resposta que o tribunal nos deu é que ainda não foi disponibilizado para o tribunal essa divulgação e que aí é que mora a transparência. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem. A ordem, vereador James. Liga. Oi. Senhor presidente, então eu entendo que o vereador Zé Henrique fez uma arapuca para vir cair. Se ele já sabia da informação, por que ele não passou? Né? Eu acredito que ele tem que passar as informações para a gente estar passando para ele, não é brincadeira não. Se Vossa Excelência sabia que as informações não foram repassadas pelo Executivo, que me passasse, né? Amanhã estaria a informação por que não foram repassadas. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Calma. Pela ordem, vereador José Henrique. Calma. Acontece que pela lei que criou o tribunal, que criou a transparência, o município é obrigado a publicar. E é bom que Vossa Excelência também pesquise as informações no tribunal e nas pendências, porque tem algumas pendências do governo atual. Então, eu gostaria de dizer para Vossa Excelência que não foi uma arapuca. Para mim, Vossa Excelência respondeu com tanta prontidão, eu entendi até que Vossa Excelência já estava informado dos motivos da não publicação. Então, eu gostaria de dizer para Vossa Excelência, dizendo a Vossa Excelência, que não foi uma arapuca. Eu gostaria e quero mesmo saber por que o município de Rio Verde não disponibilizou. Porque eu já fui no tribunal e o tribunal disse que não foi disponibilizado. Então, por que ainda não disponibilizou? O que está acontecendo com as prestações de conta do município de Rio Verde? Muito obrigado, senhor presidente. Projeto de Lei 55/2011 autoriza convênio e termo aditivo a convênio que menciona: a Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com as instituições abaixo relacionadas. Primeiro, UDIME, União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de Goiás, objetivando a contribuição dessa para com o município, oferecendo especialmente suporte técnico pedagógico na gestão educacional municipal, podendo o município promover-lhe o repasse anual de R$ 2.250, oriundo do Fundo Municipal de Educação. Segundo, Associação dos Deficientes Físicos de Rio Verde, a DEFIRV, objetivando colaborar com a entidade no cumprimento de seus objetivos, podendo o município promover repasse anual no valor de R$ 30.971, oriundo do Fundo Municipal de Saúde. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar termo aditivo ao convênio já formalizado com o Conselho Comunitário de Segurança, CONSEG, para ampliação do repasse anual em mais de R$ 65.000, oriundo do Fundo Municipal de Saúde, para pagamento do banco de horas dos integrantes do Corpo de Bombeiro Militar, que reforçam o serviço de saúde prestado através das viaturas do SAMU. Artigo 3º. Revogado disposições contrárias, essa lei entrará em vigor a data de sua publicação, retroagindo os efeitos do artigo 1º a 1º de março de 2011. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, os 2 de maio de 2011. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Solicito, secretário, que faça a leitura do projeto de lei complementar 56/2011. Projeto de Lei Complementar 56/2011, altera a Lei 3.635/98. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Altera a Lei 194 da Lei 3.635/98, de 4 de março de 1998, passando a apresentar a seguinte redação. Artigo 194.
No caso de não reclamante e retirado dentro de 60 dias o material apreendido, mesmo que não se trate de perecível, será doado a instituições de caridade, podendo que, se for considerado irreversível para qualquer finalidade, ser destinado ao aterro sanitário. As instituições que tenham por atividade reciclagem de resíduos sólidos, desde que não visem lucros ou incinerados. Artigo 2º. Revogadas disposições contrárias, essa lei entrar em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 2 de maio de 2011. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Secretário, que faça a leitura do projeto de lei 57/2011. Projeto de lei 57/2011. Altera as leis 5.726/2009, de 28 de dezembro de 2009, Plano Plurianual PPA 2010-2013, Lei de número 5.770/2010, de 10 de maio de 2010, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para 2011, número 5.862/2010, de 7 de dezembro de 2010, Lei Orçamentária Anual LOA 2011 e da outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica inclusa as metas e as ações na Lei 5.726/2009, de 28 de dezembro de 2009, Plano Plurianual PPA 2010-2013. Artigo 2º. Fica inclusa as metas e as ações nas prioridades da Lei 5.770/2010, de 10 de maio de 2010, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para 2011. Artigo 3º. Ficam, por força da presente lei, autorizada a abertura de créditos especiais no valor de R$10.000 para cobertura de despesas nas seguintes dotações. Artigo 4º. Para a cobertura dos créditos abertos no total de R$10.000, será reduzida as seguintes dotações. Artigo 5º. Ficam inclusas as metas e as ações na Lei nº 5.726/2009, de 28 de dezembro de 2009, Plano Plurianual PPA 2010-2013. Artigo 6º. Ficam inclusas as metas e as ações nas prioridades da Lei 5.770/2010, de 10 de maio de 2010, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para 2011. Artigo 7º. Ficam, por força da presente lei, autorizadas a abertura de créditos especiais no valor de R$ 287.913,84 para cobertura de despesas nas seguintes dotações. Artigo 8º. Para a cobertura de créditos abertos no total de R$ 287.913,84, será acrescentado saldo por excesso de arrecadação decorrente do convênio fixado com a construção da UPA no valor de R$ 220.250,54 e o restante no valor de R$ 67.663,30, será reduzido as seguintes dotações. Artigo 14. Fica inclusas as metas e as ações nas prioridades da Lei 5.770, de 10 de maio de 2010, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2011. Artigo 15. Ficam, por força da presente lei, autorizada a abertura de créditos especiais no valor de R$ 2 milhões para a cobertura de despesas das seguintes dotações. Artigo 16. Para cobertura de créditos abertos no valor de R$ 2 milhões, serão reduzidas as seguintes dotações. Artigo 17. Ficam inclusas as metas e as ações na Lei nº 5.726/2009, de 28 de dezembro de 2009, Plano Plurianual PPA 2010-2013. Artigo 18. Ficam inclusas as metas e as ações nas prioridades da Lei 5.770, de 10 de maio de 2010, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2011. Artigo 19. Ficam, por força da presente lei, autorizada a abertura de créditos especiais no valor de R$ 471.521,16 para cobertura de despesas nas seguintes dotações. Artigo 20. Para a cobertura de créditos abertos no total de R$ 471.521,16 serão reduzidas as seguintes dotações. Artigo 21. Fica inclusas as metas e as ações da Lei nº 5.726/2009, de 28 de dezembro de 2009, Plano Plurianual PPA 2010-2013. Artigo 22. Fica inclusas as metas e as ações nas prioridades da Lei 5.770, de 10 de maio de 2010, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2011. Artigo 23. Fica, por força da presente lei, autorizada a abertura de créditos especiais no valor de R$ 50.000 para cobertura de despesas nas seguintes dotações. Artigo 24. Para a cobertura dos créditos abertos no total de R$ 50.000, será reduzida as seguintes dotações. Artigo 25. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais de natureza suplementar até os limites estabelecidos pela Lei 5.862/2010, de 7 de dezembro de 2010. Artigo 26. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a realizar as alterações e inclusões necessárias na Lei 5.726/2009, de 28 de dezembro de 2009, Plano Plurianual PPA 2010-2013,
Lei de número 5.770/2010, de 10 de maio de 2010. Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para 2011. Número 5.862/2010, de 7 de dezembro de 2010. Lei Orçamentária Anual, LOA 2011. Artigo 27. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 3 de maio de 2011. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 58/2011. Projeto de lei 58/2011. Autoriza a prestação de auxílio financeiro às pessoas que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxílio financeiro às pessoas abaixo relacionadas que se encontram em situação de vulnerabilidade social na proporção especificada. Primeiro, Andréia Alves Rosa da Silva, R$ 300 durante 6 meses. Doralício de Souza Cruz, R$ 200 durante 6 meses. Terceiro, Ilma Clara de Jesus, R$ 300, 6 meses. Quarto, João Ferreira da Silva, R$ 200, 6 meses. Quinto, Joiciene Soares Mendonça, R$ 250, 6 meses. Sexto, Luiz Oswaldo Pereira do Prado, R$ 7.000, parcela única. Sétimo, Luiz Antônio dos Santos, R$ 2.500, parcela única. Oitavo, Margarida de Fátima Dias, R$ 300, 6 meses. Núbia Nunes Gonçalves, R$ 1.900, parcela única. Pelcimar de Souza Oliveira, R$ 500 durante 6 meses. Sandra de Oliveira Costa, R$ 300, 6 meses. Sônia Margarida e Silva Barros, R$ 200, 6 meses. Artigo 2º. As despesas decorrentes do cumprimento dessa lei serão levadas à conta própria do orçamento vigente, podendo abrir-se créditos orçamentários se necessário. Artigo 3º. Revogadas disposições contrárias, essa lei entrar em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 3 de maio de 2011. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 59. Projeto de lei 59/2011. Prorroga prazo que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica prorrogado para 31 de dezembro de 2012 o prazo para requerimento de desmembramento de terrenos em que se refere à lei número 5.789/2010, de 10 de junho de 2010. Artigo 2º. Revogadas disposições contrárias, essa lei entrar em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 4 do mês de maio de 2011. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, eu pedi pela ordem para perguntar ao grande líder de governo. Espero que ele não fique com raiva dessa pergunta ou dessas perguntas, porque realmente eu não sei aonde que é, nobre líder. Na cartilinha aqui do plano de governo do Dr. Juraci, na primeira página sobre o funcionalismo público, a primeira proposta que o povo acreditou, e eu tenho certeza que será cumprido, porque essa foi o compromisso que o prefeito fez, de que haveria de fazer todas essas promessas, esses compromissos aqui. Então isso aqui não é promessa, é um compromisso. Então eu gostaria de saber do líder de governo, onde está sendo construída a sede recreativa para o funcionalismo público municipal. Eu gostaria de saber do líder de governo. A outra pergunta é no turismo, na página 8, que pergunta o seguinte: turismo, construção de um grande centro de convenções para a promoção de palestras e eventos em Rio Verde. Gostaria de saber onde está sendo construído. E na última página, que é na página 15, o item 1, construção do Teatro Municipal. Então eu gostaria de saber do líder de governo onde estão sendo reconstruídas essas obras, porque Rio Verde virou verdadeiramente um canteiro de obras e às vezes a gente está confundindo. Então eu gostaria de saber do líder de governo onde está sendo construído o clube, a sede social recreativa para o funcionalismo público, a construção do centro de convenções e o Teatro Municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Secretário que faça a leitura do projeto de lei 60/2011. Projeto de lei 60/2011. Autoriza a desafetação e alienação de imóveis que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a desafetação de áreas no Jardim Campestre, cuja totalidade perfaz 17.763,22 metros quadrados, a fim de que se tenha a sua destinação alterada, passando para o patrimônio disponível, passível de alienação a qualquer título, assim discriminada. Primeiro, área institucional, com 11.281,98 metros quadrados, de formato irregular, medido 127,35 metros de frente para a rua Marco Antônio Aires Crovinel,
À direita, 86,87 metros, confrontando com lote 1 a 6 de quadrado, 14. À esquerda, 90 metros, confrontando com a área verde 1. No fundo, 127 metros, confrontando com a área de Calixto Fonseca. Segundo, Rua Ademar Fonseca, com 1.810 metros, medindo 30 metros de frente para a Rua José Augusto de Moraes Garcia. À direita, 12 metros de fundo com a Rua Marco Antônio Aires Cruvinel. À esquerda, 14,4 com os lotes 16, 17, 18, 19 da quadra 2 da área, e área verde 01. Quarto, parte da Rua M com 1.919 metros, 74 metros quadrados, medindo 23 metros de frente com a Rua M, 32 de fundo com a Rua Marco Antônio Aires Cruvinel. À direita, 124 mais 14 com o lote 1 da quadra 15, viela 1 e lote 1 da quadra 115A. À esquerda, 14 mais 115 mais 14 com os lotes 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 da quadra 9. Quinto, viela 1 com 569 metros, medindo 5 de frente para a Rua 0, Rua O, 5 metros de fundo com a Rua M. À direita, 113 metros com o lote 1 da quadra 15A, à esquerda, 113 com o lote 1 da quadra 15. Artigo 2º. Efetivada a desafetação em que se refere ao artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a alienar o imóvel desafetado a título oneroso, seja através de venda, permuta ou qualquer outro meio legal, avaliados em R$ 4.440.815, observadas as disposições da Lei Orgânica Municipal e demais legislação que regula a matéria. Artigo 3º. Se a alienação ocorrer através de venda de imóveis, o produto constituirá receita aos cofres do município, podendo ser utilizado para aquisição de imóveis ou de dimensão maior, que venha atender ao planejamento municipal, se for realizado permuta com outro imóvel. Este também deverá apresentar dimensões maior, com a mesma finalidade. Artigo 4º. Essa lei poderá ser regulamentada por ato do Poder Executivo, inclusive para efeitos de remembramento de áreas desafetadas. Artigo 5º. Revogadas disposições contrárias, essa lei entrará em vigor a data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 5 do mês de maio de 2011. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Solicito o secretário que faça a leitura do projeto de lei 61/2011. Projeto de lei 61/2011. Autoriza a venda de imóvel constante ao patrimônio municipal. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a vender, observadas as disposições do artigo 101 da Lei Orgânica Municipal, a parte D do lote 1 da quadra 12 do Jardim Eleonora, contendo 260 metros, constante do patrimônio municipal, avaliado em R$ 50 mil, em razão de apresentar-se irreversível ao município pelas dimensões que apresentam. Artigo 2º. O produto de venda autorizado pelo artigo anterior constituirá a receita aos cofres municipais, podendo ser utilizado para novas aquisições ou cumprimento de qualquer outro encargo do município. Artigo 3º. Revogadas disposições contrárias, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 6 do mês de maio de 2011. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Presidente, eu pedi pela ordem para perguntar a Vossa Excelência se acompanha o presente projeto e o projeto anterior, que fala da autorização de desafetação, cuja área foi avaliada em R$ 4.440.815 e que, havendo o governo, vai ficar autorizado a fazer o que quiser com esse dinheiro, da forma que quiser. Isso é que a casa estará votando. Então, eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se acompanhou as avaliações. Eu gostaria, para que eu pudesse subsidiar o meu estudo, do meu posicionamento, que se tivesse cópia das avaliações, que me fossem passadas, para mim poder acompanhar se elas foram realizadas pelo CREAS ou quem realizou tal avaliação. Porque a casa estará autorizando uma desalienação, inclusive de área verde. Então isso me preocupa muito e nós todos precisamos ter consciência do que vamos votar. Então pediria a Vossa Excelência o envio da cópia das avaliações e também, senhor presidente, perguntar a Vossa Excelência se esse projeto será encaminhado à promotoria pública, porque no ano passado o promotor do Patrimônio Público de Rio Verde solicitou através de ofício a essa casa que todo projeto que se tratasse de desafetação, de alienação, de permuta de imóvel do município fosse encaminhado à Procuradoria. Então, se Vossa Excelência
buscar nos arquivos do ano passado, indiscutivelmente vai encontrar. Então, eu peço a Vossa Excelência essas duas providências. O envio à Promotoria Pública, do Patrimônio Público, e a mim, a cópia das avaliações, ou a cópia da avaliação. Muito obrigado. Pela ordem. Solicito o servidor da Casa que tire xerox do laudo de avaliação para encaminhamento para o vereador José Henrique. Pela ordem, vereador Luiz César. Eu também vou querer cópia, senhor presidente, da documentação, mas é com naturalidade esse tipo de projeto que chega aqui. A gente está cansado de votar esse tipo de coisa, mas dessa vez é um valor um pouco mais alto, né, que estamos atingindo aí mais de 4 milhões de reais. Eu queria só que o líder do governo trouxesse para nós amanhã o que vai ser feito nessa área, ela vai servir para quê, qual o propósito que o município está investindo mais de 4 milhões de reais nessa área. Eu acredito que deve ser um grande projeto, senhor presidente. E então pedir ao líder do governo que traga para nós, para que a gente possa ter esse conhecimento, né? Até porque nessa Casa de Leis, às vezes, nós somos os últimos a saber, e a comunidade nos pergunta e a informação chega depois. Então, que Vossa Excelência nos traga isso amanhã, por gentileza. Pela ordem. Solicito o servidor que tire xerox para todos os parlamentares da Casa. Pela ordem, vereador José Henrique. Eu gostaria de pedir pela ordem, presidente, para dizer ao novo vereador Luiz César que aqui a Casa estará autorizando a venda de um patrimônio público. Então, no artigo 3º, diz que se a alienação ocorrer através da venda dos imóveis, o produto constituirá receita aos cofres públicos, podendo ser utilizado para aquisição de outro imóvel ou atender o planejamento municipal. Então, a Casa estará autorizando ao governo executivo vender o imóvel e fazer o que quiser. Então, a Casa precisa ter consciência desse ato. Estará autorizando a venda de patrimônio público e autorizando, através do artigo 3º, o executivo fazer o que quiser. Essa é a nossa grande preocupação também, já que no projeto não define o que será feito com essa receita. Muito obrigado, presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, então essa área é uma área, é aquela área que é destinada a todo loteamento deixa reservado ao poder público. Eu não havia visto a redação direito, eu quero pedir desculpa a Vossa Excelência, eu passei batido, senhor presidente, mas então... senhor presidente. Senhor presidente, complicado esse trem aqui, viu? É muito dinheiro, senhor presidente. Desculpa, viu, vereador? Passei batido. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos e a palavra franqueada aos senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Celso da Silva Moraes. Senhor presidente, pedi a palavra para poder apresentar requerimentos. Requerimento 119/2011. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, vereador que abaixo subscreve, depois de ouvido o plenário e cumpridas as demais formalidades regimentais, requer a Vossa Excelência o envio de ofício ao secretário municipal de obras, Luiz Carlos Sabino, solicitando do mesmo que faça recapeamento nas ruas da Vila Olinda, pois por motivo de chuvas e de já má preservação, as mesmas se encontram bem deterioradas e assim trazendo um grande desconforto àquela população. Requerimento 120/2011. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, vereador que abaixo subscreve, depois de ouvido o plenário e cumpridas as demais formalidades regimentais, requer a Vossa Excelência o envio de ofício ao secretário municipal Luiz Carlos Sabino, solicitando do mesmo que faça tapa-buraco na rua marginal, no residencial Recanto do Bosque. Esta rua com muito movimento, pois se encontra ao lado da BR-060 e está cheia de buraco. Neste termo, pede aprovação. Sala da sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, aos 9 do mês de maio de 2011, requerimentos assinados pelo vereador Celso da Silva Moraes. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra franqueada para apresentação de projetos e requerimentos. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador José Henrique. Senhor presidente, demais edis, pedi a palavra para apresentação de alguns requerimentos. Requerimento número 122/2011. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, o vereador que abaixo subscreve, requer a Vossa Excelência o envio de ofício ao Superintendente Municipal de Trânsito, senhor Jorge Goga Pedroso, solicitando o mesmo designar um engenheiro de trânsito para que possa, com urgência, solucionar o grave problema de tráfego
na confluência da Rua Dário Alves de Paiva com a Rua 20, no bairro Santo Agostinho. Requerimento número 123/2011. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, o vereador que abaixo subscreve, requer a Vossa Excelência o envio de ofício ao secretário municipal de saúde, Dr. Paulo Faria do Vale, sugerindo ao mesmo a construção de coberturas externas nos postos de saúde para as pessoas que aguardam atendimento na fila antes do horário de abertura, fiquem protegidos da chuva, do sereno e às vezes até do sol. Requerimento 124/2011. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, o vereador que abaixo subscreve, requer a Vossa Excelência o envio de ofício ao senhor prefeito municipal de Rio Verde, Dr. Juraci Martins de Oliveira, solicitando do mesmo a instalação de usina de reciclagem de resíduos sólidos da construção civil, para que possa ser cumprido os ditames do artigo 74 da Lei 5.318, Plano Diretor, e o artigo 284 da Lei 5.090, de 2005, Código Ambiental. Essa providência, além de proporcionar destino para tais resíduos, poderá amenizar os gastos públicos, pois, a exemplo de outros municípios, o material reciclado poderá ser usado até para asfaltamento de ruas. Vimos isso no Fantástico. Requerimento número 125/2011. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Rio Verde, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde. O vereador que abaixo subscreve, requer a Vossa Excelência o envio de ofício ao secretário municipal de Educação, Esporte e Lazer, senhor Dr. Levi Rei de França, solicitando do mesmo colocação de alambrados na quadra de esporte da Vila Menezes, pois o desvio da bola está atingindo pedestres e veículos que passam nas imediações, podendo até causar acidentes. Já causou esse acidente. Requerimento número 126/2011. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, o vereador que abaixo subscreve, requer a Vossa Excelência o envio de ofício ao secretário municipal de Ciência e Tecnologia, senhor Iturival Nascimento Júnior, solicitando o mesmo para que instalem núcleos de lan house nos bairros periféricos da cidade, com uso gratuito e com acesso apenas para as pessoas comprovadamente carentes. Para tanto, os usuários deverão ser cadastrados e utilizarão apenas uma vez por dia. Se jovens em idade escolar, deverão apresentar frequência escolar e notas regulares. A implantação faz-se necessária para que as pessoas sem condições de adquirirem computadores tenham acesso à mesma, sobretudo os estudantes, para a elaboração de trabalhos escolares. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Henrique. Me esqueci, senhor presidente, quer me inscrever em assuntos parlamentares. Está escrito em assuntos parlamentares. Pela Palavra, ordem, senhor presidente. pela ordem, vereador James. Também gostaria de me inscrever em assuntos parlamentares. A palavra continua franqueada para a apresentação de projetos e requerimentos. Senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, da mesma forma, podemos inscrever em assuntos parlamentares. A palavra continua franqueada para a apresentação de projetos e requerimentos. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, na oportunidade também me inscrever em assuntos parlamentares. E requerimento número 9/2011 requer a Vossa Excelência um envio de ofício ao senhor Jorge Goga Pedroso, solicitando a sinalização adequada da Rua 77, esquina com 19, no bairro Popular. Requerimento número 10/2011 requer a Vossa Excelência um envio de ofício ao Superintendente Municipal de Trânsito, senhor Jorge Goga Pedroso, solicitando mão única para a Rua 25, esquina com a Rua Honório Leão, nas proximidades da Arte Pão, senhor presidente. Senhor presidente, na oportunidade, durante muitos anos eu fiquei nessa Casa de Leis, pedindo para que se tomasse providência com um semáforo aqui, nessa esquina da Avenida José Walter. E foi uma luta, senhor presidente. Todo dia de sessão a gente reclamava, e puseram o semáforo lá, senhor presidente. Solucionou os problemas de acidente dos alunos das faculdades, de todo o pessoal da Vila Menezes que usa muito aquela esquina ali. Resolveu o problema, senhor presidente. E nós estamos tentando, há mais de um ano, vai completar 1 ano e meio agora, sinalização do solar campestre, senhor presidente. Fizemos requerimento, pedimos, conversamos,
O recapeamento chegou lá, senhor presidente. E na oportunidade chegou o recapeamento e nós pedimos na época para que se fizesse a sinalização vertical e horizontal, e não faz. E de 6 em 6 meses nós estamos aqui pedindo tal. Então, senhor presidente, a partir de hoje eu vou ter que ficar igual eu fiquei no José Walter, pedindo, implorando para que ponha. Porque esse final de semana houve um acidente lá na sexta-feira, senhor presidente, encapotou carro, sabe? Então, é um bairro, senhor presidente, que precisava respeitar mais as famílias ali. Não está tendo como criança ficar nas ruas, está difícil. Ali não está tendo como as pessoas assentarem por as cadeiras nas calçadas. Todo dia é acidente, senhor presidente. Aquela rua da Lila Martins, todo santo dia tem um acidente em alguma esquina dela. Ela é uma rua que corta a praça até lá em cima, senhor presidente. Mas não é exagero meu não. Às vezes algum vereador acha que eu estou exagerando, vereador James. Todo santo dia tem um acidente em algumas das esquinas da Dalila Martins. É moto, é bicicleta, é pedestre, não tem uma sinalização. E infelizmente na sexta-feira, um acidente que envolveu mais pessoas, um acidente grave, pessoas ficaram presas, senhor presidente, dentro do carro, o corpo de bombeiro não conseguia tirar, o carro encapotado em cima da calçada, foi um transtorno grande, senhor presidente. Então, eu estou pedindo aqui em nome dos moradores, sinalize a rua da Lila Martins, sinalize o solar campestre. Já são 1 ano e meio que nós estamos pedindo, senhor presidente. Então, a partir de hoje, eu vou fazer igual eu fiz com a José Walter. Todo dia eu vou falar. Quem sabe o santo lá em cima ajuda. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, pedi pela ordem, também se me permite, poder falar sobre trânsito, sobre especificamente a SMT. Até porque, senhor presidente, para que nós possamos estar aqui trazendo esse esclarecimento, que a SMT foi através, foi muito criticada através do seu superintendente, o senhor Jorge Coga Pedroso, devido à sinalização da rua Ana Gomes, no bairro Vila Olinda. Nós criticamos aqui em várias sessões que teve, das sessões anteriores, para que pudesse fazer uma sinalização devida, adequada, porque ali era palco, senhor presidente, de 2, 3 acidentes que acontecia ali na rua Ana Gomes, que é a rua principal do bairro Vila Olinda, aonde cortava verticalmente outras ruas, como Laudemir Bueno, Almir de Moraes, Afonso Ferreira, Professor Joaquim Pedro, Itagiba Gonzaga James. Então, fazer justiça aqui, senhor presidente, parabenizar o Jorge Pedroso, que após a gente fazer várias reivindicações, requerimentos, e pessoalmente, levando moradores ali da região, do local, senhor presidente, lá na Superintendência de Trânsito, para que ele pudesse fazer um estudo ali e fazer a sinalização devida ali, senhor presidente. E parabenizar o Jorge Pedroso, que ele atendeu o clamor da população, da sociedade, fez um estudo lá, sinalizou as ruas, colocou um semáforo na rua Laudemir Bueno, com a Ana Gomes, e prova que nós estávamos certos, senhor presidente, da nossa solicitação, que depois que foi feita a sinalização, depois que colocou o semáforo, senhor presidente, graças a Deus não houve sequer nenhum acidente mais. Então quero aqui fazer justiça, parabenizar o Jorge Pedroso, e quando nós estávamos aqui criticando, não era simplesmente criticar por criticar, era por causa que nós sabíamos da necessidade da sinalização devida naquela região, pelo fato de ser uma rua principal, onde tinha um fluxo e tem um fluxo pesado de veículos, onde passa ônibus da Perdigão, ônibus de empresas que carrega trabalhador, e ficava prejudicado, senhor presidente, porque é uma rua onde na transversal corta para vir no sentido Jardim América, Vila Borges e vice-versa, senhor presidente. Então, quero parabenizar, foi atendido, e o bairro Vila Olinda hoje, graças a Deus, aonde se tratava desse problema, não tivemos mais nenhum acidente. Parabenizar aqui o Jorge Pedroso, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Nilton Lamas. Senhor presidente, nós sabemos que Rio Verde, senhor presidente, cresce todo dia. E cada dia fica pior o trânsito. Às vezes a gente tem que ter um pouquinho de paciência com o Pedroso. Mas é como disse o vereador Cezinha, tem que falar todo dia para ser lembrado, para ver se eles lembram de colocar. Tem lugares perigosos, tem lugares perigosos que ainda não foram atendidos, senhor presidente. E mesmo assim eu gostaria de parabenizar o Jorge Pedroso pelo sinal,
colocou sinal lá em frente à prefeitura, senhor presidente. Lá tem um sinaleiro, era muito difícil para atravessar, principalmente em horário de pico de almoço, era muito difícil as pessoas atravessarem ali, hoje está tudo sinalizado. E eu quero dizer ao vereador Cezinha que estou com ele, também vou lembrar todos os dias, até porque, senhor presidente, esses dias o vereador Cezinha defendeu muito a minha classe de violeiros, quase fez um show na marra, senhor presidente. Pediu que continuasse aí aquele show de barzinho que faz. Eles não atenderam o vereador não, senhor presidente. Diz que o vereador falou, eu vou pegar uma viola aqui e canto agora mesmo. Ele falou, nem o senhor não pode cantar mais. O senhor vê como nós sofremos, vereador. Mas eu sou sabido de que Vossa Excelência chegou a pegar na garganta de violão para cantar uma moda, mas também foi impedido. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Maria José. Senhor presidente, eu gostaria também de deixar os meus cumprimentos aqui para a administração, na Superintendência de Trânsito. Hoje, andando no bairro Vila Maria, eu pude ver a rapidez com que eles estão sinalizando as ruas, sem parar o trânsito e com uma máquina lá que eu ainda não vi a máquina direitinho, não sei o nome, mas que deu orgulho para nós, que somos rioverdenses, de ver uma máquina fazendo a sinalização tão rápida, tão bem sinalizada e com tanta rapidez, sem parar o trânsito. Então, isso, com certeza, a gente vendo o trabalho deles, eu acredito que brevemente toda Rio Verde estará sinalizada 100%. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador James. Só complementando o raciocínio da colega Maria José, informar ao vereador Luiz César que o município adquiriu, chegou agora esse mês, essa máquina, onde com certeza irá adiantar muito a sinalização em nossa cidade. Essa máquina foi emprestada, antigamente pegaram-se emprestado do Estado. Hoje o município adquiriu, faz parte do patrimônio público municipal e está trabalhando para o povo de Rio Verde. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, é preciso deixar bem claro que a oposição dessa Casa de Leis não se faz críticas por fazer. A gente faz críticas tentando somar, tentando ajudar. E nós, que estamos no meio da população todos os dias, é que temos que trazer as reivindicações e mostrar a insatisfação do povo. Então, senhor presidente, o que eu trago à Casa de Leis é a reivindicação do povo. E sobre o SMT, vereador Newton Lamas, eu sei que estão se desdobrando. E eu gosto de fazer justiça, senhor presidente. Aquele sinaleiro na porta da prefeitura, se vossas excelências olharem na procuradoria da nossa casa, eu fiz requerimentos ali durante 6 anos, senhor presidente, para que resolvesse aquele problema no governo do Paulo Cunha. Foram 6 anos pedindo, senhor presidente, eu não fui atendido, a população não foi atendida. Eu sei que agora resolveu o problema, então eu parabenizo. A gente, quando vê que de alguma forma foi resolvido o problema, a gente tem que parabenizar, porque aquela esquina ali, senhor presidente, era um Deus nos acuda. O trânsito ali era insuportável. Então foram vários requerimentos na administração passada, nós não fomos atendidos, fizemos requerimentos nessa administração e felizmente saiu agora e resolveu o problema. Outra coisa, senhor presidente, sobre o gramado lá, vereador Newton Lamas, que Vossa Excelência falou. Nós precisamos urgentemente, senhor presidente, nessa Casa de Leis, fazer emendas no Código de Postura, porque Rio Verde é uma cidade hoje sem opção. Rio Verde não tem opção, senhor presidente. O lazer em Rio Verde hoje está escasso. Essa é a realidade. Chega final de semana, a população de Rio Verde não tem para onde ir. Senhor presidente, Rio Verde parou as festas de carnaval. Nós não temos carnaval há muitos anos. O Arraial das Abóboras pararam. Sabe, Rio Verde, ele tem parado. A parte de cultura, de música, está devagar, senhor presidente. Nós estávamos com a família, senhor presidente, e amigos, na churrascaria Gramado. Era 15 para as 10, senhor presidente. 21h45. Os fiscais chegaram e mandaram desligar o som. Som, e diga-se de passagem, som baixo, senhor presidente.
sabe? Então fizeram isso lá, fizeram na Tarantela, fizeram em vários lugares esse final de semana. Então os artistas não estão tendo onde mostrar o seu talento. A população não tem lazer. Então cabe a nós fazermos mudanças no código de postura para legalizar o funcionamento correto nos restaurantes e bares de Rio Verde, senhor presidente. Lógico, dentro do seu limite, sem prejudicar os moradores vizinhos, mas nós precisamos tomar uma providência, porque os fiscais, diga-se de passagem, são de pouco diálogo, de pouquíssimo diálogo. Então, eu acho que cabe a nós. E nessa semana eu estarei trazendo proposta para esse tipo de modificação. Vou escutar as pessoas dos restaurantes, das casas noturnas, em geral os bares, e vou escutar também os artistas, vereador Newton Lamas, para ver como que nós podemos adequar para resolver esse problema em Rio Verde. E conto com todos os pares dessa casa, para que a gente acabe de uma vez com esse mal entendimento que está existindo dentro do nosso município. Pela ordem, vereador Newton Lamas. Senhor presidente, era uma preocupação muito grande nossa, também porque nós sabemos que esses artistas rioverdenses vivem disso, senhor presidente. Eles vivem aí de R$50, R$100 por noite. E onde eles têm cantado são recintos fechados, que não atrapalha. Se você passar na rua, senhor presidente, você não sabe se tem alguém cantando lá dentro. Eu também me preocupo bastante. E aí eu volto pensando essa noite bastante, eu pensei, que saudade do Dr. Costa, senhor presidente. Era muito exigir, mas pelo menos deixava o pessoal cantar dentro da lei, senhor presidente. Ninguém está aqui querendo que bagunça, que atrapalha vizinhos, que... Nós queremos uma coisa certinha, como tem acontecido. Por exemplo, lá onde estava o vereador Cezinha, que quase fez o show, é muito controlado, desse 10 é muito baixinho. Mas conversávamos hoje com o doutor Juraci, ele preocupou e nos prometeu, vereador Cezinha, que tomaria uma atitude a favor dessa classe. Esperamos, acreditamos muito no doutor Juraci. Muito obrigado. Pela ordem. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, nós também somos solidários à preocupação do vereador, nobre vereador Newton Lamas, vereador Luiz César, porque realmente esses profissionais, senhor presidente, eles têm que ter a liberdade de trabalhar, né, de mostrar seu trabalho, mostrar a cultura, né, que nós temos aqui nas nossas raízes. De forma nós somos totalmente solidários. E eu estou percebendo também, senhor presidente, que de repente, porque a dupla política já é uma dupla, digamos assim, consolidada. O vereador Luiz César, né, politicamente já provou, já mostrou para a sociedade que é um grande parlamentar, detentor de 3 mandatos. O vereador Newton Lamas é um grande parlamentar também, ex-líder de governo dessa casa, hoje líder do PPS, grande vereador. Mas eu acabei de ver agora há pouco, presidente, salvo engano, que o Newton Lamas tentou fazer um show, o senhor também não pode. O vereador Luiz César tentou pegar a viola, não deu certo também. Quem sabe não está aí nascendo também, mais uma dupla aí também, para poder cantar por Rio Verde, representar Rio Verde por esse Brasil afora, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Luiz César. Falando sério, senhor presidente, que aqui é lugar de falar sério, os fiscais não estavam nem sequer com decibelímetro, senhor presidente. No momento em que eles alegaram que, por causa de horário, que não era nem 10 horas da noite e altura do som, nem decibelímetro eles tinham para medir o som, nem isso. Agora, o que nos chama atenção é que nós temos em Rio Verde vários carros com aqueles sons automotivos, senhor presidente, porque alguns proprietários desses carros sabem usar o som, sabem o local certo e a hora certa de usar, outros não, senhor presidente. E isso é que eles tinham que fiscalizar, porque nós reunimos com eles aqui, o vereador James estava comigo, nós reunimos aqui a Polícia Militar, o SMT e a Ação Urbana. O secretário de Ação Urbana veio na reunião, né, vereador James? Reunimos, pedimos providência para que eles fiscalizassem esses carros de som automotivo em Rio Verde, que virou até piada. Eles passam com som alto, senhor presidente, desarmam o alarme do carro, já falei isso aqui mais de 1, 2, 3 vezes, e os bandidinhos estão entrando dentro do carro nesse momento e roubando. Então, estão ajudando a criminalidade.
Eu acho que precisa fiscalizar é isso. Porque aquele som automotivo, o volume dele com som alto, senhor presidente, para quem mora em prédio, isso balança dentro do quarto de uma criança que está dormindo, dentro da UTI do hospital evangélico, senhor presidente, que infelizmente eu tive um amigo que ficou uma semana dentro da UTI do hospital evangélico, e ele me retratando, falou, Cezinha, dentro da UTI, na hora que aqueles carros passam na rua de cima do hospital evangélico, é insuportável, senhor presidente. Balança tudo lá dentro. Olha, senhor presidente, então nós temos mais coisas para preocupar, a fiscalização precisa se preocupar com mais coisas. Tem que dar prioridade a outro tipo de assunto. E não resolvem. No dia da reunião, eu argumentei com o secretário sobre decibelímetro, ele virou para mim e falou assim, não, nós temos 2 lá que está parado, vamos doar um para o SMT. O SMT, mas a gente não sabia que a prefeitura tinha isso não. Quer dizer, a gente viu que eles estavam batendo cabeça. E até hoje nada. Vereador James, tem mais de um ano que nós reunimos com esse povo, não tem? Mais de ano, senhor presidente. Então, é isso que eu queria. Eu queria que a gente, nessa semana, a gente trabalhasse em cima desse código de postura, em cima desse plano de diretor, porque nós sabemos que em 2002 houve uma modificação nessa lei do vereador Nilo. O vereador Nilo era vereador, ele fez uma emenda no código de postura mudando. Agora existe o plano diretor, virou uma bagunça também, né, senhor presidente? Mudou tanta coisa que eu acho que fica difícil até para o fiscal trabalhar. É tanta lei que ele não sabe qual que ele cumpre. Mas nós precisamos resolver isso essa semana. Pela ordem, vereador Newton Lamas. Senhor presidente, eu queria pedir ao líder do prefeito, o meu querido James, que se possível, me pediram hoje os cantores de Rio Verde, que são minha família, que eu também sou um dos cantores, que se possível marcasse uma audiência com o prefeito, que eles queriam reunir com o prefeito para explicar que não é aquilo que os fiscais que estão fazendo patrulhamento estão dizendo que estão com bagunça, não tem. Todas as pessoas aqui têm frequentado esses barzinhos, tipo Gramado, tem tantos, né? E que estão ali muitas pessoas boas que não estão com algazarra, não estão na intenção de bagunçar não, senhor presidente. Nós queríamos pedir ao prefeito, ao líder do prefeito, que possível marcasse essa semana uma reunião, podia ser lá naquele prédio da Câmara Antiga, para que os cantores fossem lá falar com o prefeito. Muito obrigado. Pela ordem, líder de governo, vereador James. Senhor presidente, pedir pela ordem, né, informar aos pais dessa casa, né, e principalmente ao vereador Luiz César, quanto às apreensões de veículos. Vários veículos estão sendo apreendidos, vereador Luiz César, né? Só que há de fazer essa apreensão desses veículos, né, visto que o veículo está em locomoção e os fiscais não podem fazer perseguição, assim como a polícia também não há como fazer perseguição, que é proibido por lei, né? Agora o correto é isso aí que Vossa Excelência propôs, mudar a legislação, porque nós somos escravos das leis, né? Os fiscais não estão fazendo mais do que cumprir o que os vereadores aqui votaram. Então nós temos por obrigação, né, entrar no consenso com a fiscalização, com os proprietários de bares, com a população e verificar ali um meio termo para que todos sejam beneficiados. Nós não podemos também estar criticando a fiscalização, eles têm uma lei a ser cumprida, né? Então nós temos que verificar isso aí e mudar o mais rápido possível. O raciocínio de Vossa Excelência tem fundamento, nós temos que trabalhar o mais rápido possível para resolver esse problema. Destinado à apresentação de projetos e requerimentos, e a palavra continua franqueada. Pela ordem, vereador Celso da Silva. Senhor presidente, agora, né, falando sério, como ilustríssimo vereador Luiz César, todos nós aqui falamos sério, vereador, né? Realmente, senhor presidente, é uma questão levantada pelo novo vereador Newton Lamas e o Luiz César, mas o que tem de pessoas, senhor presidente, que tem nos procurado, eu acho que não só eu acho que todos os pares dessa casa, poder relatar essa situação em relação a esses carros que passam, né, com esse som, né, tão potente, né, o transtorno que isso tem causado realmente é uma coisa assim incalculável, senhor presidente. Então eu acho que essa questão levantada, acho que nós temos que realmente trabalhar em cima dessa questão para que nós possamos, se for o caso, mudar a legislação, mas para que possa realmente vir atender. Nós temos uma legislação que vem atender e procurar sanar esse problema. Eu não tenho dúvida, pelo que nós temos conversado ultimamente, senhor presidente, com o senhor prefeito, com o governo, eu não tenho dúvida nenhuma que o governo sensibilizará
no sentido dessa questão para que possa equacionar, porque Rio Verde cresceu muito, senhor presidente, então nós temos um número muito grande de veículos e naturalmente a população, né, às vezes se depara com esse tipo de situação que ainda tem que ter as mudanças, tem que ter as adequações, né, que se faz necessário. Eu não tenho dúvida que aquilo que for para poder melhorar em prol da população, com certeza o governo também estará estendendo a mão para que nós possamos fazer uma legislação que venha atender essa necessidade e resolver esse problema, senhor presidente. Muito obrigado. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos. Não havendo, gostaria também de me inscrever em assuntos parlamentares. E encaminhar para a Comissão de Finanças e Justiça da Casa, que tem como presidente o vereador James, projeto de lei 53, 54, 55, projeto de lei complementar 56, 57, 58, 59, 60 e 61. Encaminhar para a devida apreciação da Comissão de Finanças e Justiça. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, como eu sei que o líder de governo vai trazer a resposta amanhã, também me perguntaram nesse final de semana, porque na Uruana também tem o livrinho, que o povo acredita, e acreditou seriamente nesse livrinho, em qual distrito vai ser construído o abatedouro de bovinos e suínos. Já que na página 5 da proposta, dos compromissos de governo, construção de um abatedor de bovinos e suínos em um dos distritos a ser escolhido. Acredito mesmo que deverá ser o distrito de Riverlândia, que é o distrito do secretário da Casa, então acredito. E gostaria de perguntar ao líder de governo se ele estaria disposto a fazer parte da vaquinha para reedição do livreto, porque a procura por ele no meu gabinete está sendo bastante considerada. Então, se ele puder me ajudar na vaquinha, a gente poder fazer um caixa aí para poder reeditar o livro, e a gente colocaria apoio dos vereadores tais e tais e tais. Eu gostaria de sugerir isso e perguntar ao vereador, líder de governo, que o plano de governo está sendo acompanhado, elogiado pela população, que eu gostaria de fazer a reedição dele. Como eu não dou conta sozinho, gostaria de saber se o líder de governo estaria participando conosco. Muito obrigado, senhor presidente. Considere inscrito todos os parlamentares em assuntos parlamentares durante essa semana. Esgotado o horário regimental, não havendo mais, agradeço a presença dos senhores e senhoras vereadoras, público em geral, imprensa, e convoco para a próxima sessão ordinária, dia 10 de maio de 2011, e declaro encerrada a presente sessão ordinária.